Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos resolver 5 questões de física que caíram em concursos anteriores da banca FCC, certo? Esse vídeo é a resolução de um simulado que eu apliquei para os alunos da mentoria só específicas para o curso de formação de oficiais do Bombeiro Militar do Amapá no ano de 2025. Tudo bem? Mas serve para todo mundo que está estudando para diversos concursos na área de física, ok? Então vamos lá. E a primeira questão é sobre o tema de termodinâmica, tá? Esse tema, segundo as estatísticas aí que fizemos de questões de física da banca FCC, é o mais recorrente, né? O tema de termodinâmica tem o maior número de questões nos últimos anos dessa banca, tá bem? Então vamos lá. A termodinâmica é a área da física que estuda todos os fenômenos térmicos envolvendo o calor e outras grandezas. Nesse contexto, avalie os itens a seguir. Primeiro item: ao ser aquecida entre 0 e 4 graus Celsius, a água se contrai em vez de se expandir, o que é conhecido como dilatação anômala da água. Muito bem. Segundo item, dentre as formas de transferência de calor, a irradiação é a que necessita de um meio material para ocorrer. E 3, a escala Kelvin, conhecida como a escala termodinâmica, é a escala de temperatura utilizada em aplicações científicas. São corretas apenas as afirmações? Bem, vamos analisar cada uma delas. Sobre a primeira afirmação, está correta, ok? Porque basta a gente lembrar da dilatação anômala da água. Como é a dilatação para os outros materiais? A dilatação para os outros materiais funciona da seguinte forma, vamos desenhar aqui. Aqui está um gráfico aproximado que eu desenhei aqui que mostra o seguinte, ó. Então, para valores negativos de temperatura, você tem um certo volume. Aí você aumenta o volume aqui, ó, em 0, a substância tem um certo valor de volume, e à medida que você segue aumentando a temperatura, o volume vai sempre crescendo. Observa que quanto maior a temperatura, maior também é o volume, ou seja, você esquentou o material, ele continua a se expandir, certo? No caso da água é um pouco diferente, tá bem? No caso da água, o que acontece é mais ou menos isso aqui, ó. Ela expande, chega em 0 graus Celsius, o que acontece? Ela sofre uma queda brusca aqui de volume, aí ela contrai, tá? Contrai e a partir de 4 graus ele começa a se expandir, tá bem? Então, por que acontece isso? Ó? Você inicialmente tem o gelo está lá, digamos, menos 50 graus, né? Aí chegou em 0, o que acontece? O gelo derreteu. Quando ele derrete, ele diminui de volume, tá? Então nessa transição aqui, sofre uma contração. Aí, entre 0 graus e 4 graus, que é isso aqui, ó, a água sofre uma contração. E só a partir dos 4 graus é que o volume começa a crescer de novo. E realmente isso é o chamado dilatação anômala da água. Beleza? Então está correta a primeira assertiva. A segunda assertiva agora diz assim: dentre as formas de transferência de calor, a irradiação é a que necessita de um meio material para ocorrer? Errada. Vamos lembrar quais são as formas de transferência de calor. Nós temos a condução, nós temos a convecção e nós temos a radiação, ou também chamado de irradiação, certo? Porém, a gente tem que lembrar que as duas primeiras necessitam de meio material, certo? A condução e a convecção só podem ocorrer onde há matéria, ar, no caso, né, um fluido ou um material metálico, tudo bem? No caso de convecção tem que ser um fluido, ar ou algum líquido. Né? No caso da condução, normalmente é por materiais sólidos, tá? Pode acontecer em líquidos também, mas mais tipicamente
os exemplos com materiais sólidos. A irradiação, por sua vez, não necessita de um meio material, ela pode ocorrer no vácuo, que é de fato o que acontece com a radiação do Sol para chegar até a Terra, não é verdade? Ela vem pelo vácuo. E a última assertiva diz o seguinte, ó, a escala Kelvin, conhecida como escala termodinâmica, é a escala de temperatura usada em aplicações científicas? Sim, né? Então é considerada a escala termodinâmica, escala absoluta, tudo bem? Então as corretas são 1 e 3, a alternativa é a letra B. Muito bem, vamos passar para a próxima questão. E essa segunda questão, não por acaso, é sobre o tema que ocupa o segundo lugar entre os mais recorrentes, né? que é a área da mecânica. Tudo bem? A área da mecânica tem aí a cinemática, não é? Tem a dinâmica, tem o estudo das energias, tem a estática, mas como um todo a mecânica é o segundo tema mais recorrente da FCC. E diz assim, ó, considere as 3 situações a seguir. Primeiro, um projétil no ponto mais alto de sua trajetória ao ser disparado verticalmente para cima. Então, a primeira situação é a seguinte. Tem um projétil aqui, ele foi disparado com uma velocidade inicial, ele vai fazer uma trajetória parabólica e a gente quer saber quando ele está aqui no ponto mais alto da trajetória, beleza? Segunda, a massa de um pêndulo simples passando pelo ponto mais baixo de sua trajetória enquanto oscila. Então, na segunda situação, nós temos aqui um pêndulo preso a uma parede, certo? Esse pêndulo está oscilando entre 2 posições aqui extremas, né? Então, ora ele vem para cá, para a esquerda, ora ele vem para cá, para a direita. Ele faz esse movimento aqui, de vai e vem, tá? E nesse instante ele está passando aqui pelo ponto mais baixo da trajetória. Digamos que ele esteja vindo para cá, certo? Tá, vamos lá. Terceira situação. Um automóvel se deslocando com velocidade constante por uma estrada plana e retilínea. Então nós temos aqui um automóvel, vou desenhar só um retângulo aqui para representar o automóvel. Aí ele está numa estrada plana e retilínea. Vamos dizer que ele esteja se movendo nessa direção aqui. Tudo bem? Com velocidade constante, como foi afirmado aí. Aí, a continuação do enunciado diz assim: a resultante das forças que atuam sobre o objeto citado é nula apenas. Então, onde vai ter resultante nulo? Vamos analisar caso a caso. Aqui no primeiro caso, o projétil sofreu no início do movimento uma força que deu essa velocidade inicial aqui para ele, tá? Só que essa força só atuou no instante do lançamento, depois ela cessa. Ao longo de toda a trajetória, a única força que continua atuando no objeto é a força peso, e a força peso é direcionada sempre verticalmente para baixo, tá? Então, existe uma força atuando sobre o objeto, portanto, a resultante não é nula. Força resultante diferente de zero. Não tem como ser nula nessa situação. A segunda situação é de um pêndulo, tá? O pêndulo também está sujeito a uma força-peso, né? Porque existe uma massa aqui, logo haverá um peso, tudo bem? Atração gravitacional puxando a massa para baixo. E existe uma força de tração aqui para cima, que é exercida por esse cordão, né? A corda que prende o pêndulo, tá? Só que nesse caso aqui, o pêndulo está sofrendo uma variação na direção da sua velocidade, porque observa, no início aqui a velocidade aponta assim, depois ela aponta aqui para a esquerda, nesse ponto mais baixo, e lá em cima ele vai ter velocidade zero, né, num instante, e depois ele vai retornar para cá. Então, a todo instante a velocidade está mudando de direção. Se ela está mudando de direção, isso significa que existe uma aceleração centrípeta. Portanto, não tem como se existe aceleração, né? A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Logo, se existe uma aceleração centrípeta, existe uma resultante centrípeta. E essa resultante centrípeta é justamente dada pela diferença tração menos peso. Então, não tem como essa resultante ser nula.
né, essa força resultante claramente é diferente de zero, também nessa segunda situação. A terceira situação, sim, apresenta força resultante nula. Por quê? Na vertical não está tendo movimento, né? A gente tem a força normal e a força peso, que nesse caso estão se cancelando. Na horizontal, a gente tem a força exercida pelo motor do carro e nós temos a força de atrito, que é oposta ao movimento. Só que como esse carro está se movendo com velocidade constante, como foi afirmado, logo a aceleração é nula e pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Como a aceleração é nula, então a força resultante também é nula. Sendo assim, a resposta da nossa questão é que apenas na situação de número 3 existe a resultante nula. Logo, a resposta é a letra B. A nossa terceira questão, então, versa sobre o tema eletromagnetismo. Como vocês já devem estar desconfiando, esse sim é o terceiro tema mais recorrente em provas da FCC, né, na área de física, tudo bem? Uma estufa possui duas resistências como elemento de aquecimento, ligadas internamente em paralelo conforme ilustração abaixo. Aqui na figura nós temos um pequeno circuito, tem uma alimentação de rede elétrica aqui, vai circular uma corrente nesse circuito. Nós temos duas resistências aqui iguais, que é quem vai gerar o aquecimento da estufa, beleza? Continuando. Admitindo-se que a rede elétrica forneça tensão alternada de 220 volts e que nessa condição a potência de cada uma das resistências é de 3.700 watts, o valor da energia consumida pela estufa no intervalo de 240 minutos será de... Então ele quer calcular a energia. Ele pergunta, o valor da energia consumida será de... Tudo bem? Então o nosso objetivo é calcular a energia. Como que a energia se relaciona com as grandezas que foram citadas aí? Ó? Tensão, potência e tempo. Basta a gente lembrar da definição de potência, que nós vimos lá na nossa aula. Potência é energia sobre tempo, né? Energia que um objeto consome dentro de um intervalo de tempo é a potência desse objeto. Então, se a gente quiser saber a energia, a gente pode reescrever essa equação multiplicando a potência vezes o tempo. Tudo bem? Só que a potência total que está representada aqui no circuito é quem? É duas vezes a potência de cada uma das resistências. Tudo bem? Vou chamar aqui de potência das resistências, porque nós temos duas resistências, certo? E quais foram os valores que foram fornecidos ali? Nós temos que a potência era de 3.700 watts e o tempo foi de 240 minutos. Então, observa que não vai ser necessário utilizar aquele valor de tensão que está colocado ali, né? Então, ele foi colocado simplesmente para confundir, né? Então, mas você não vai cair nesse truque, tudo bem? Vamos lá. Só que a gente tem que saber trabalhar com as unidades. Então, a energia, tipicamente, ela é apresentada em joule, mas existe também a unidade quilowatts-hora. Como a gente já tem aqui a nossa potência em watts, e vamos transformar o minuto para horas para a gente poder ter essa unidade aí e ver como é que sai, tá? Então, bora lá. Continuando, vai ficar assim, ó. Então, nós temos 2 vezes 3.700 watts, tá bem? Eu vou colocar em outra cor aqui para vocês verem, ó, watts. Aí, 240 minutos, para a gente transformar para hora, a gente tem que dividir por 60, tá? Porque nós temos minuto aqui e uma hora, o que é esse 60? 60 minutos por hora é o nosso fator de conversão, não é verdade? Então, 240 dividido por 60, vamos lá, corta esse zero com esse zero, 24 sobre 6 é 4, não é verdade? Esse minuto vai embora com esse minuto, vai sobrar uma hora lá em cima. Então, vai ficar assim, ó, que o E é igual a 2 vezes 3.700 watts, né? E vai sobrar aqui do lado 4 horas. Agora, olha só uma coisa interessante, ó. A gente tem aqui, ó, 2 vezes 4, que dá 8, né?
Então, a gente tem que multiplicar 8 por esses 3.700. Bora fazer essa conta bem aqui do lado. Ó. Vamos pegar 37 vezes 8, tá bem? Então, 8 vezes 7 dá 56, na verdade, vai 5. 8 vezes 3, 24, com 5, 29. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, que a nossa energia é 296. Como tem dois zeros, vamos colocar os dois zeros aqui e ficou como a unidade? O watts vezes hora. Para a gente colocar em kilowatts hora, a gente só precisa andar a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, porque 1 quilo significa 1000, né? Então, vai ficar 29,6 kWh. Tem essa resposta aí? Tem. Está aqui, ó, mais uma vez a letra B no nosso simulado. Tudo bem? Então, a gente resolveu a questão. Agora, vamos para a nossa quarta questão, que é sobre o tema gravitação universal, especificamente sobre leis de Kepler. Diz assim: Johannes Kepler, astrônomo e matemático alemão, em seus estudos sobre o universo, propôs que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas, aí espaço, né? Espaço 1, com velocidade, aí mais um espaço 2, ponto. Propôs também que os planetas mais próximos do Sol têm períodos de translação ao redor do Sol, né? Terceira lacuna, que os mais distantes. As palavras que completam corretamente as lacunas 1, 2 e 3 são... Então vamos lá. A primeira lacuna. Os planetas giram ao redor do Sol em órbitas. Aí se a gente olhar aqui nas respostas, ele só tem circulares ou elípticas. E a gente vai lembrar da primeira lei de Kepler, que é justamente a lei das órbitas. A lei das órbitas afirma que os planetas orbitam o Sol em órbitas elípticas, sendo que o Sol ocupa um dos focos, tá bem? Então, a primeira palavra é elípticas. A segunda lacuna, ó, com velocidade, a gente olha para as alternativas, tem aqui constante e variável. Bom, justamente a segunda lei de Kepler fala que a linha que une o Sol a um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. E para que isso aconteça, ó, vamos dizer que essa área aqui, para ela ser igual a essa outra área aqui do outro lado, o planeta necessariamente precisa percorrer esses trechos em tempos diferentes. Então, ele vai mais rápido desse lado aqui, mais perto do Sol, e mais lento quando ele está afastado. Se a velocidade varia, então ela não é constante, né? Então, a velocidade é variável. Tudo bem? Vamos lá, a terceira lei de Kepler fala sobre os períodos dos planetas, né? Então, se a gente tem o Sol aqui, ó, no centro, esse planeta 1 tem uma órbita com um raio menor, tá? E o planeta 2 tem uma órbita com um raio maior. O que vai acontecer? O período do planeta 1 sobre o seu raio 1, né? Período ao quadrado sobre o raio ao cubo, é igual ao período do planeta 2 ao quadrado sobre o raio ao cubo. Então, a gente percebe que o quadrado do período está diretamente proporcional ao cubo do raio médio da órbita. Então, quanto mais longe o planeta está, mais tempo ele leva para dar uma volta, não é? Mais tempo ele leva porque o período é maior. Então, o planeta mais próximo tem período menor, tudo bem? Então, a palavra aqui que completa é menor. Então, aqui, ó, elípticas, variável e menor. Vamos ver onde é que está. Alternativa D é a nossa resposta dessa questão. Vamos para a última questão desse nosso simulado. A nossa quinta questão fala sobre o tema física moderna. Vamos ler o enunciado. Diz assim, ó. A compreensão dos aspectos quânticos da estrutura e da energia de ligação dos elétrons nos materiais semicondutores permitiu a invenção de diversos equipamentos,
um dos quais é. Então tem aí, ó, computador, lâmpada de LED, lâmpada incandescente, pilha elétrica e motor elétrico. Então o que tem a ver aqui? Ó? A gente tem que ver que o enunciado está falando de aspectos quânticos, tá? Então vai falar de estrutura microscópica aí dos materiais, né? E ele diz que são materiais semicondutores. Então isso aqui são as palavras-chave que a gente vai usar para responder essas questões. Então a gente pode eliminar já aqui os mais óbvios, né? A lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente não é claramente, porque a lâmpada incandescente se trata simplesmente de um filamento elétrico, né? Um filamento metálico, tá? Que fica ali dentro de um bulbo, né? E esse bulbo o que vai acontecer? Tem uma corrente elétrica que passa por esse filamento, ele vai aquecer por efeito Joule, né? E vai gerar a luz. Então não tem nada de quântico aí, assim, quer dizer, pelo menos nesse caso, material semicondutor, não tem nada a ver, né? É um filamento metálico, tá? Ele vai se aquecer por efeito Joule e vai gerar o aquecimento. Então não é. A pilha elétrica, vamos lá. A pilha é o que? É um sistema que tem dois materiais diferentes, tudo bem? Tem um material mais oxidante, um material mais redutor. Esses materiais estão separados por uma substância que serve de ponte salina. Existe uma diferença de potencial de redução entre eles que vai gerar uma reação química e o resultado disso é uma diferença de potencial da pilha. Tudo bem? Então também não é por causa de materiais semicondutores. O motor elétrico, mesma coisa. O motor elétrico tem a ver com ímãs, não é verdade? Então quando você passa eletricidade por uma bobina, aí tem uns ímãs que ficam ali no rotor interno, eles vão, devido à variação da corrente, vai gerar uma variação de campo elétrico, por indução o ímã começa a girar e gera então a conversão de energia elétrica em energia mecânica. Aí vem o computador e a lâmpada de LED. Por que isso aqui pode confundir? Porque o computador, hoje em dia, os computadores modernos utilizam sim materiais semicondutores. As placas de circuito são principalmente feitas de silício, na verdade. Mas aqui quando a gente fala da invenção dos computadores, os primeiros computadores não eram com materiais semicondutores. Tá? Eles eram com válvulas, né? Então, a invenção do computador não foi por causa de materiais semicondutores. Agora, as lâmpadas de LED funcionam sim por causa de materiais condutores. Basta a gente lembrar que a sigla LED em inglês vem de Light Emitting Diode, que significa diodo emissor de luz, e um diodo é um componente eletrônico feito de material semicondutor. Tudo bem? Então, o LED é simplesmente um diodo que emite luz, tá? Então aí sim tem tudo a ver com materiais semicondutores. Portanto, a resposta é a letra B. E assim a gente encerra a resolução do nosso simulado. E agora eu vou para aquela fala de sempre no final de todos os vídeos aqui, né? Deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Me acompanhe aí para mais conteúdos, aulas teóricas, resoluções de questões, tá? Vídeo resenha e vários outros materiais que eu sempre estou postando aqui no canal. Então dê esse apoio, ajude a compartilhar o conhecimento também no YouTube. Obrigado e até a próxima.